funcionar. Vamos fazer um pezinho de madeira. Vai fazer para a glória de Deus. Ainda mais que pessoas mais faz. Estamos no projeto Poço de Betesda. Quantos estão felizes, digam amém. Amém. Qual é o nosso lema? Em Cristo, Em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos abrir a Bíblia no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 18, aliás, 16, versículo 8. Estamos falando sobre os reis de Israel. Né? Você que vai me acompanhar pela internet, tem links acima e abaixo que falam sobre os vários reis de Israel. Primeiro Reis 16, versículo 8. Quando trouxeram o livro, por favor, abra. A mensagem não vai ser teológica, não vai ser extensa, vai ser uma mensagem breve, né? Inclusive é um dos porquês que eu estou querendo pregar logo, né? Para vocês terem um tempinho, né? Para poder descansar, remoer a mensagem. Não esqueçam de meditar, tá bom, irmãos? Porque é importante a gente refletir. Por que uma pessoa é forte, por exemplo, na área de, como um advogado? Porque o camarada come os livros, né? E ele medita, guarda na cabeça. E se você não guarda, você não é forte. Né? Então, quando você vai aprender arte marcial, se você não guarda a técnica na cabeça, praticamente a aula não valeu nada. Não é verdade? Você vai em qualquer curso, por exemplo, de direção, e você não aprende como dirigir um carro, você esquece, tudo aquilo foi em vão. Então, é importante a gente guardar e também meditar na mensagem. Né? Que a Bíblia é viva. Amém? Diz assim a palavra de Deus, 1 Reis 16, versículo 8. Reinado de Elá, de Israel. Diz a Bíblia assim: no ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel e reinou 2 anos. Zinri, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arza, mordomo em Tirza. Entrou, pois, Zinri e o feriu e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele, estando assentado no seu trono, ferindo a toda a casa de Baasa, não lhe deixou homem algum, nem seus parentes, nem os seus amigos. Assim, destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra que o Senhor deu contra ele pelo ministério do profeta Jeú. Por todos os pecados de Baasa e pelos pecados de Elá, seu filho, que cometeram e fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto mais aos atos de Elá e tudo quanto fez, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E a igreja de Deus diga: Amém. Amém. Palmas para o Senhor Jesus. Irmão, estamos falando de reis de Israel. Esse aqui é um rei, irmão, praticamente anônimo. Eu gosto de pregar em passagens difíceis, porque isso exige da gente. E queira sempre isso, irmão. É igual quando você é um mecânico e ama a mecânica, o que você faz? Você gosta de pegar aquele carro difícil de mexer, que ninguém mexe, porque você ama aquilo, entendeu? Então, eu gosto de pregar em personagens que ninguém prega. Eu, por exemplo, nunca ouvi uma mensagem sobre o rei Elá. O rei Elá era filho de Baasa, que era um conspirador de Israel. Foi rei, mas por meio da conspiração. E Deus estava no meio daquela conspiração. Deus queria exterminar a casa de Jeroboão, porque Jeroboão, como eu falei para vocês semana passada, substituiu tudo que era de Deus pelo que ele queria. Se Deus era adorado e representado pela Arca da Aliança, ele colocou os bezerros de ouro. Se Deus tinha os levitas, eles falaram: não, agora é quem trouxer uma oferta para cá. É como se o pastor Geniel falasse: quem trouxe uma oferta boa aqui para essa igreja, eu boto como pastor. Se o cara às vezes é um macumbeiro, entendeu? Não tem condição, né, irmão? Toda pessoa que quer ser um pastor, quer ser um líder, ele tem que ter instrução bíblica, ele tem que ter instrução teológica, porque nem tudo está na Bíblia. Eu vou dizer para vocês algumas coisas que a Bíblia diz que está e não está. Entendeu? Os irmãos vão até se assustar com alguma coisa aqui. Elá, para você ter ideia, é a repetição de algo que já aconteceu em Israel, irmão. Assim como o primeiro
rebelde que apareceu em Israel se tornou um rei, e foi Baasa, né? O outro rei, acontece a mesma coisa com ele. Jeroboão, Deus profetizou por Aías que ia destruir a casa dele por meio de alguém que Deus ia levantar do meio da casa de Jeroboão, que foi o caso de Baasa, que matou Nadab e tomou tudo, matou todos os amigos do rei, matou os filhos para ninguém reclamar herança. E o mesmo aconteceu com Baasa. E o que você tem como lição, irmão? Aqui se faz, aqui se paga. Te roubaram, igual eu trabalhei numa empresa, não vou falar o nome da empresa que a Civil vai para a internet. Ela, irmão, roubou um monte de gente, desvio de função. E se você é pedreiro e estão te pagando como ajudante, você está sendo roubado. Se o seu dia é 150, estão te pagando 80, você está sendo roubado de 70 a quanto? Você pensa bem, 2 anos, 5 anos, isso aí, quanto de dinheiro a empresa não está te roubando? Não é verdade? Só que é o seguinte, irmão, pessoas de dentro da empresa estavam roubando coisas de dentro da empresa. Ela roubava você de um lado, outras pessoas desviavam lata de tinta, saco de massa corrida e ia roubando eles também. Fora que dentro do RH desviaram milhões dessa empresa. Então, irmão, não quer pagar migalha, Deus vai cobrar por milhões. Amém? A Bíblia diz no capítulo 6 de Gálatas, versículo 7, que tudo que o homem plantar, isso ceifará. Entendeu? A Bíblia diz em Oséias 8,7 que se você planta vento, você colhe tormento. Então, irmão, no meu bairro está cheio de meninas chorando, sozinha, no cantinho. Menina bonita, irmão. Mas nunca deu valor ao trabalhador, sempre deu valor aos mauricinhos que têm dinheiro. Então eles usam e abusam delas, e aí fica no canto. Aí o rapaz que tem dinheiro também, o rapaz trabalhador e honesto, vai procurar outra moça. Não quero você não. Então, irmão, é para você também que está pela internet. Entendeu? Vive vacilando com todo mundo. Trai a esposa, trai o marido, rouba a empresa. Amanhã você vai encontrar um que vai fazer o mesmo com você. E é um dos porquês, irmão, que existe ímpio na terra. Os ímpios não serão salvos. Diz a Bíblia que eles serão consumidos. Diz a Bíblia que os ímpios, mesmo vendo as pragas que Deus vai mandar em Apocalipse, não vão se converter. Eles vão se abraçar com aqueles demônios que eles dizem que é Deus e vão dizer, esse aqui é o meu Deus, mesmo vendo que aquele Deus não faz nada. Os ímpios, irmãos, não se convertem. Ímpio, você sabe o que quer dizer ímpio? É uma pessoa que não tem piedade. Porque in, na nossa língua, é não. Você fala injustiça, é uma pessoa que não é justa, não é? Você fala fulano é injusto. Entendeu? Então o ímpio, ele não tem piedade. Os ímpios vão morrer e irão para o inferno. Mesmo assim, Deus criou esses ímpios, porque eles vão executar muitos castigos sobre várias pessoas. Igual eu conheci uma mulher que ela estava bem na igreja, buscando a Deus, aí veio a saudade de ter um homem. Só que em vez de buscar no joelho, irmão, começou a buscar na internet. Aí ela começou a se desviar, começou a dar lugar à sensualidade, rumou um traste, Deus me perdoe, que esse é o nome que a gente dá para um homem que explora a mulher, que bate na mulher. E outra coisa, botou para morar dentro da casa dela. 2 anos, irmão, sendo espancada, roubada, enganada. Entendeu? E ele estava de olho na filha dela. Eu sei que eu conheci o cidadão e falou, deixa essa criatura crescer, porque eu não aguento ver uma novinha. Assim ele falava. E aí um dia teve um problema entre ela e ele e se separaram. E eu falei, você fez muito bem, porque ele estava de olho na sua filha. O camarada é pedófilo ainda. Sabe o que ela fez? Ficou um tempo na igreja, voltou para a mesma pessoa. Irmãos, então, vai me desculpar. Crente que troca a palavra de Deus, a obra de Deus, o caso amoroso, tem que ser pisado, irmão. E Deus usa quem? Os ímpios. É o caso de Sansão. Não quer fazer a obra de Deus, não, Sansão? Tem Dalila para te pisar e te humilhar. E o homem estava tão cego, irmão, que ele não viu que Dalila tentou sabotar ele 2 vezes antes de conseguir saber o segredo dele. Então, irmão, em nome de Jesus, cuidado. Deus tem 2 formas de trabalhar na sua vida. A primeira é para te abençoar. Ele quer ver você bem. Agora, suporta o vale da provação, irmão. Não troca a Deus pela prostituição, por bebida e por droga, não, que você vai para o fundo do poço. E muita gente que viu você pregando o evangelho, sei porque eu já vi isso dentro de empresa. O camarada entrava ali crente, daqui a pouco o camarada desviava. Estava bebendo, estava indo para farra, estava brigando com os outros dentro da empresa. Deus tem sempre ímpios, irmãos, para pisar em crente desviado. E é lá, irmãos, é o que você pode dizer. O mesmo que aconteceu com Nadab, por causa de Jeroboão, aconteceu com Elá,
por causa de Baasa. Agora, você abre a Bíblia e fala, vem cá, mas Deus vai cobrar de uma pessoa se o erro é do pai? Se meu pai foi ladrão e eu não sou, Deus vai cobrar de mim? Não. Se você ler meu texto aqui, 1 Reis 16, a Bíblia diz assim, e por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram e fizeram errar ou pecar Israel com suas vaidades. Qual era o pecado, irmão? De Baasa. Era o mesmo pecado de Jeroboão. Honrar o bezerro de ouro e não honrar Jeová. Honrar os falsos sacerdotes e não honrar os levitas. É não querer união com o povo do sul. Muito pelo contrário, perseguir eles e querer matar. Então, irmão, quando a pessoa segue o mesmo ritmo da falsa religião dele, Deus vai fazer acontecer a mesma coisa. Entendeu? Então Elá, irmão, não se preocupou em pensar assim. Quem nós somos? Nós somos de Israel, não somos? Sim. Quem é o Deus de Israel? Tem uma Bíblia, alguma coisa assim para me guiar? Não, irmão. Ele se guiou pela tradição familiar. Irmão, tradição familiar, pentecostalismo, catolicismo, não salva ninguém. Entendeu? Eu nasci de uma família, irmão, que pelo amor de Deus, é macumbeiro e católico ao mesmo tempo. Nenhum deles amava a Deus. Todos eles eram pessoas difíceis de relacionamento. Minha tia mesmo incorporava pombagira, demônio. Irmão, se eu fosse pela minha família, eu estaria no centro hoje. Entendeu? Seria um macumbeiro, seria uma pessoa muito... Meu pai nunca gostou de igreja. Minha mãe foi passar a gostar depois de um tempo, quando ela se converteu. Meus parentes, aí eles só vão para a igreja quando a coisa está difícil, irmão. Aí eles pegam um maço de vela e vão lá para o convento da Penha queimar incenso. Entendeu? Então, se você for pela sua família, você vai ter o mesmo destino que eles. Entendeu? Então, você tem que ir pela palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo, deixa a idolatria, deixa a falsidade, deixa a mentira. A Bíblia é o seu guia. Se você andar pelas leis de Deus, Deus é responsável por você. Se você andar pelo costume da família, então Deus não tem nada com você. Aí macumba pega em você, olho grande pega em você, simpatia. Eu, quando andava torto na presença de Deus, simpatia, que uma mulher que gostava de mim, eu já fui feiticeiro. Eu sei que uma pessoa faz simpatia. É quando você começa a sonhar muito com uma pessoa, sentir atraído por aquela pessoa, e antes você não sentia. Isso é simpatia. E quando você está fora da presença de Deus, o demônio que foi enviado para te amarrar, te amarra. E não adianta dizer que é crente, não. Entendeu? Não adianta. Eu sei que quando eu não servia a Deus, eu fazia simpatia para moças evangélicas e elas ficavam no meu pé. Então, irmãos, em nome de Jesus, começa a ter uma visão espiritual. Começa a se apegar a Deus, a sua palavra. Aí sim, Deus é a sua muralha de proteção. Porque a Bíblia Sagrada fala sobre isso. João 14, 21. Aquele que me ama é o que tem meus mandamentos. Então não adianta crente murmurador, crente que não quer servir a Deus, que não ora, não lê Bíblia. Não tem proteção divina, filho. Se bala perder de te encontrar, é inferno mesmo que vai. Tá bom? É esse tipo de pessoa. Segue a tradição dos pais. Eu sou igual ao meu pai. Seu pai agora é Deus, irmão. É Deus. Aleluia. Se Deus é justo, Deus é amoroso, Deus é poderoso, Deus é contra a mentira, então você deve andar na contramão. Aí muita gente, irmão, vai ficar contra você. Eu, por exemplo, quando era uma pessoa do mundo, eu tinha muitos amigos, irmão. Muita gente me procurava, ligava para mim. Hoje que eu sou crente, irmão, nem minha família me procura. Por quê? O Espírito que está neles não tem comunhão comigo. Entendeu? Eles sabem que eu não gosto de certas brincadeiras. Eles sabem de muita coisa. Então eles não ficam à vontade a conversar comigo sobre certos assuntos. Eu não sou, irmão, um crente chato. Nem tudo eu estou botando na Bíblia. Não, eu converso sobre vários assuntos. Sobre o clima, sobre relacionamento. Só que é o seguinte, a minha vida é pautada na Bíblia, irmão. Eu não recomendo crente nenhum namorar com mulher ímpia para trazer ela para a igreja. Porque ela vai te trazer para o mundo, vai te puxar para o mundo. Vai, irmão. Essa carne nossa, irmão, que é pecado. Entendeu? Muitas das vezes eu evitei de ir na casa de certas pessoas. Um dia um certo cidadão ligou para mim, para mandar eu e minha família para o inferno, xingando todo mundo. Deus me deu mansidão para conversar com ele. E ele falou, se você não gostou, já que você é muito valente, que eu praticava arte marcial, vem aqui embaixo conversar comigo. Irmão, eu ia descer para matar ele. Ele ia ficar morto ali. Então eu não fui. Eu falei, Deus está nas tuas mãos. Hoje em dia, já tem quem persiga ele para a morte. Lá no meu bairro, porque ele arrumou o problema. Então, irmão, o que eu quero dizer para você, não queira o mal do ímpio, sabendo que o ímpio, irmão, ele cava a própria cova dele para ele mesmo cair.
Entendeu? Então, Elá é esse tipo de pessoa. E assim como Deus levantou Baasa, que conspirou contra Nadab, Deus levantou Zinri, que conspirou contra Elá. A Bíblia diz que Zinri era servo, mas não era qualquer servo, irmão. Ele era chefe de metade dos carros do rei. Você pensa bem, irmão, um general praticamente. Por exemplo, se o Brasil ele tem 1000 caças e tem um chefe que lidera 500 caças, você acha que esse cara é pouca coisa? Não. Se o Brasil tem 1000 tanques, ele fala assim, eu quero 500 tanques aqui agora. Esse cara é pouca coisa? Ele é a primeira pessoa do rei em sentido de guerra. Ele seria um Naamã, por exemplo. Zinri não era pouca coisa. Só que Zinri, irmão, ele olhava a maneira de Elá ser. Ele falava, esse cara não é um líder. Esse cara não é grande coisa. Eu vou tomar esse lugar dele, ele não é guerreiro. Ele é um cara preguiçoso, porque pela Bíblia, irmão, se você for olhar bem o que Elá fez aqui, tirando seu idólatra, ele ficava bebendo, se embriagando, né? E não fazia mais nada. Então o camarada falou, sabe uma coisa? Eu vou dar cabo da vida dele e vou pegar esse reino para mim. Esse reino precisa de um homem com pulso firme, com pulso forte. E Deus estava dizendo, mata a casa de Baasa. Aí você fala, mas Deus é assim? Irmão, a Bíblia diz que Deus forma a luz e as trevas. Quantos creem que Deus forma a luz e trevas? Agora Amém. é dia. Não, é noite, Não. né? E é Deus que fez. Daqui a pouco vai clarear. Deus fez o dia. Deus também fez, irmão, o ímpio e fez o justo. Se você abrir a Bíblia, em Provérbios 16, versículo 4, a Bíblia diz que Deus fez todas as coisas, e todas não tem exceção, para o seu próprio fim, até o ímpio para o dia do mal. Entendeu? Então o que eu quero dizer para você, Zinri, Baasa, Saddam Hussein, aquele camarada Bin Laden, foram pessoas que Deus fez, sabendo o que ele ia fazer. Irmão, quem mata um cristão, leva ele para perto de Deus. Mas quem mata uma pessoa que não é cristão, de certa forma está trabalhando para Deus. Entendeu? É igual você está vendo ali uma criação de galinha. Está na hora de matar aquela galinha ali que ela está gorda. Às vezes você vai deixar um monte de pintinho órfão, mas se está na hora dela morrer, entendeu? Então Deus, irmão, ele usa cada um conforme a sua vontade. Vem cá, se o diabo mata e Deus mata, como é que se entende isso? O diabo mata por prazer, o diabo ele mataria até os amigos dele no mundo, os feiticeiros. Deus não mata por prazer, Deus mata por justiça. Se tem uma coisa, irmão, que Deus ouve, desde do sangue de Abel, que está lá em Gênesis 4, e Deus, quando viu Caim matar Abel e sumir com o corpo do irmão dele, Deus vê pessoas, irmão, que morreram pedindo justiça. E Deus fala, no tempo certo, essa justiça vai se manifestar. E você fala, por que Deus não mata essa pessoa na hora? Deus, irmão, não quer ver ninguém morto. Deus dá um tempo para a pessoa se arrepender. Deus deu 2 anos para ela se arrepender. Se arrepende, larga a idolatria, larga a embriaguez, larga os pecados, e não se arrependeu. E Deus foi e tirou a vida dele pelas mãos desse homem chamado Zinri. Então, irmão, toda pessoa que segue o que os pais ensinam e não o que a Bíblia ensina, se o que o seu pai ensina é bíblico, está na palavra de Deus, você deve estudar. Um certo homem de Deus chamado Calvino disse o seguinte, que quando você não conhece sobre alguém, isso deve despertar algo em você, pelo menos 2 sentimentos em você. Primeiro, receio. Porque, por exemplo, você vai morar com uma mulher que você não conhece ela, você vai com calma, né? Até conhecer ela. E outra coisa é humildade. Igual quando você entra numa empresa, você não conhece nada do serviço, você vai com calma. Não conheço o serviço. Eu tenho que ir com calma até aprender e entender o serviço. Então, irmão, quando você não conhece nada das coisas de Deus, você deve ir com temor e com humildade. Fala, Senhor, eu quero entender a tua palavra. E abre a Bíblia e lê. Se você não entendeu o texto, lê de novo. Pega um comentário bíblico, pega uma enciclopédia bíblica, uma revista de escola dominical, porque você não vai entender a Bíblia se você não lê ela. Não adianta você ficar na sua mente, nos seus pensamentos, achando que você vai entender, que você não vai. Então você tem que ler e acompanhar, né? Então, o que você vê aqui, irmãos, é nada mais, nada menos do que uma conspiração. O que você vê aqui, nada mais, nada menos do que o trabalhar de Deus. Você pega 1 Reis 16, você vê um profeta chamado Jeú, que profetizou que Deus destruiria a casa de Baasa.
Qual é o Deus que muitas igrejas pegam hoje, irmão? Amor, prosperidade, vitória. Deus dá tudo isso para você, irmão. Você pega em Êxodo 20, Deus ele faz misericórdia em milhares de gerações para aqueles que amam a sua palavra. Mas para aquele que não ama, ele arranca a semente dele da terra. E foi o que aconteceu com Jeroboão e com Baasa. E isso acontece nos dias atuais. Quantas famílias que você vê que no largo alto, no largo homossexualismo, prostituição, e você vê, rapaz, era uma família numerosa, foi caindo, caindo, caindo e sumiu. Pecado. É verdade. A Bíblia diz em Romanos 1,18, dos céus manifesta a ira de Deus sobre toda a carne. O ser humano, irmão, mata cristão, o ser humano não ama a palavra, o ser humano amassa folheto. Quando você dá um folheto a ele, você convida ele para a igreja, ele troca a igreja por novela, por Faustão, música mundana, boteco. E quando essas pessoas estão na pior, eles querem ser ouvidos por Deus. Vai ser ouvido como? Você acha que uma pessoa, irmão, que nunca te valorizou, ele merece a sua atenção? Não, você toda a vida falou com ele, não, tá, irmão, qualquer dia eu te ouço, tá? Você fala, pai, não faz isso. Eu faço se eu quiser. Aí um dia ele está precisando, irmão, de ajuda. E não te ouviu. E você teria todo o direito de virar as costas para ele. Biblicamente, em Provérbios 1, 23, a sabedoria, quando a pessoa não dá atenção a ela, quando a pessoa cai numa situação difícil, a sabedoria, lá do céu, a sabedoria, o próprio Deus, não dá atenção a essa pessoa. Por quê? A pessoa, irmão, não aprende com palavras, mas tem que aprender com ações. Entendeu? Amém. Não valoriza. Tem um meu irmão que não valoriza mulher. Mulher para ele é coisa de descarte. Aí Deus permite ele ficar, irmão, anos sozinho, solteiro, para aprender a valorizar uma mulher. Que uma mulher não é simplesmente satisfação e prazer, como se você comprasse um drops e chupasse esse drops. Porque tem homem vaidoso. Não, porque eu sou o cara. E passa anos sozinho. Aí Deus, quando bota uma mulher de aparência simples, ele abraça aquela mulher, irmão, como se fosse o maior tesouro do mundo. Você entendeu como Deus faz? Bota a pessoa no deserto. Nesse caso aqui, Deus mata. Ó, assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor deu a Baasa pelo ministério de Jeú, por todos os pecados que ele cometeu, ele e seu filho. Ou seja, Deus não estava cobrando só de Baasa. Se o filho dele se arrependesse, essa profecia não se cumpriria na vida de Elá, se cumpriria na vida de outra pessoa. A Bíblia diz em Ezequiel 18, todas as almas são de Deus, a do filho e a do pai. Mas se o filho obedece a Deus e o pai não obedeceu, o pai só é castigado, o filho não. Então, irmão, a gente tem que tomar cuidado, entendeu? Se alguma coisa está afetando a nossa vida hoje, vê até onde você está dando lugar ao comportamento do seu pai. Seu pai é ignorante, como é que você trata as pessoas? Porque tem pessoa que ele é estressado. Você fala com ele, que é, rapaz? Caramba! Eu já falei! Tem gente assim. Tem gente que já é manipulador. Ele fala, então tá, irmão, eu vou te ouvir, mas ele vai botar todo mundo contra você, irmão. Daqui a pouco tá todo mundo contra você. E ele se dizendo seu amigo, ele senta perto de você, e o que está acontecendo? Pô, tá todo mundo contra mim, ó. Meu Deus, ele por dentro fala que se exploda, seu verme. Ninguém manda você se voltar contra mim. Esse é o pior tipo de pessoa, um manipulador. Já conheci gente irmão, ele dá uma de amigo seu. Já conheci gente assim. Uma vez eu passei perto de um bar lá no bairro Universal, que diz assim, o pior inimigo é o falso amigo. Porque se o camarada é seu inimigo, você sabe que ele é seu inimigo, você não conversa com ele, você se afasta dele. Agora, se ele é um falso amigo, ele tem seu telefone, ele pode ir na sua casa, ele conversa com seus amigos e está te destruindo, irmão. Esse é o pior tipo de inimigo. E Zinri era um desses. Tinha acesso a Elá, tanto é que chegou lá de olho morto, matou ele e matou todos os filhos de Elá, irmão. Zinri é o que você pode entender como um falso amigo. Agora a Bíblia está chamando a atenção, irmão, da sabedoria. Você ter visão, entender quem é seu amigo e quem não é. Nem todo mundo que sorri para você é seu amigo, não, irmão. Acho que não. Vamos pegar com a palavra. E a Bíblia diz assim, quanto mais aos atos de Elá e a tudo quanto fez, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Aí que eu falo para você. A Bíblia fala que está, né? Mas eu li hoje e não está. Entendeu? Você fala, então a Bíblia mentiu? Não. Porque a Bíblia, irmão, tem livros que não entraram no canon. O que é canon?
Canon quer dizer vara de medida. Tem coisa que o Espírito Santo apontou para as pessoas que fizeram a Bíblia, ó, isso aqui é inspirado, e outras coisas são só históricos. É igual os livros católicos. Eles não são mentira, mas eles não são inspirados, eles são só históricos. É como se você, irmão, escrevesse a história desse projeto, do que Deus fez nesse projeto, das pessoas que se converteram. É um livro maravilhoso, mas não pode entrar na Bíblia, né? Tudo que você escreveu é verdade, né? Mas não está na Bíblia. É igual, por exemplo, quando você pega em Judas, versículo 9, que diz que Satanás disputou o corpo de Moisés com o arcanjo Miguel. E você abre a Bíblia aqui e você não vê isso. Ele fala, onde é que aconteceu isso? Se lá, quando Moisés estava lá no monte, ele morreu e o corpo dele sumiu. Onde é que está isso na Bíblia? Está num livro chamado Testamento de Moisés, que é um livro judeu. Entendeu? Então, em Israel, tem essa história que Satanás disputou verbalmente com o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel disse, o Senhor te repreenda. Entendeu? Então, tem coisa, irmão, que a Bíblia diz que está, mas não é inspirado. Deus não quis deixar lá aparecer nos livros das crônicas dos reis de Israel. Por quê? Ele não deixou, irmão, nenhum bom exemplo. Entendeu? Que exemplo que ele deixou? De transgressão da palavra de Deus, de não dar atenção aos mandamentos. Então, irmão, tem pessoa que, quando ele ressuscitar, ou quando ele vê Jesus no dia do grande julgamento, o exemplo dele não vai ser bom de se falar. Toda a vida viveu em pecado, oculto ou manifesto, porque tem crente que não esconde pecado. Mas o fato de você dizer que é pecador, não isenta você de ser pecador. Você vai para o inferno do mesmo jeito. Entendeu? Então o que você tem que fazer é combater o pecado. Você fala, Senhor, como eu combato o pecado? Você fala, Senhor, me ensina a amar a tua lei. Irmão, quando você ama a lei de Deus, você faz como os puritanos, os moravianos, que eram homens, irmão, que não tinham medo de pregar para traficante, bandido. Eles amavam tanto a palavra de Deus que eles ficavam madrugadas orando, fazia jejum o dia todo. Por que ama, irmão? Igual, por exemplo, pessoas que amam o Flamengo, eles saem daqui, irmão, vai para o Rio de Janeiro, vê o Flamengo perder, e depois ele volta gritando o nome do Flamengo dentro do ônibus, irmão. O camarada ama aquilo ali, é igual o camarada quando ama qualquer coisa, o serviço dele, ele chega cedo, ele é caprichoso com o serviço dele. Então, irmão, quando você não ama as coisas de Deus, irmão, é comum você fazer por obrigação. Entendeu? Fazer por amor para agradar a Deus. Por amor, aí você consegue. Você tem que entender que quando você dobra o seu joelho, você está falando com Deus. Você vai ter um diálogo com Deus. E outra coisa, você não deve se preocupar, porque aquele irmãozinho, ele ora 2 horas, ele ora 3 horas. Por que eu estou orando meia hora? Cada um tem sua vida, irmão. Se ele tem mais necessidade de orar, você não é ele. Entendeu? Depende de você estar melhor. Entendeu? E uma que orar não é só dobrar o joelho, é você varrendo aqui, falando com Deus, é você comendo ali, falando com Deus, é você fazendo sua comida e falando com Deus. Irmão. Entendeu? Então falar com Deus não é necessariamente só dobrar o joelho. Entendeu? E ler a Bíblia, irmão, não é necessariamente só ler a Bíblia. Você pode meditar. Pô, poxa, que mensagem boa. E aí você vai meditando. E aí vai despertando interesse em você ser um pregador, em você ser um ganhador de almas. Agora, irmão, vem o castigo de Zinri, para finalizar a mensagem. No ano 20º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. Irmãos, olha só, e o povo que estava acampado ouviu dizer, Zinri tem conspirado e até matou o rei. Todos de Israel, pois, no mesmo dia, no arraial, constituíram rei de Israel, Onri, o chefe do exército. E subiu Onri contra todo Israel, com Israel com ele, de Gibeton, e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo a cidade, que a cidade era tomada, foi ao passo da casa. Esse passo aqui, irmão, não é passo de andar, não. Era um templo religioso ou um templo real. E viu que estava pegando fogo. E ele morreu ali debaixo, irmão. Eu quero dizer para vocês, irmão, pessoas que não têm legitimidade na obra de Deus não vão ficar muito tempo na obra de Deus. É o que o texto está dizendo. Zinri não era rei de Israel, ele era um insurreto. O que é insurreto? Um cara rebelde. É tipo assim, o pastor Janiel, o cara toma a igreja do pastor Janiel e diz que é pastor. O pessoal fala, não, você tomou a igreja do pastor, nós vamos ficar com o pastor Janiel. Você não é pastor.
Entendeu? Hoje em dia tem muita gente se fazendo pastor, se fazendo evangelista. O camarada não tem preparação bíblica, não tem experiência, ele nunca foi cooperador e ele quer ser, irmão. Só que quando vem as lutas de um evangelista, as lutas de um pastor, ele corre. E aí Deus fala, ó, tá vendo aí o falso profeta? Jesus fala em Mateus 7,15, pelos frutos você conhece a árvore, não é isso? Quando você olha para um abacateiro, irmão, como é que você sabe que um abacateiro não é um pé de cenoura? Porque você vê abacate. Se você visse ali cenoura, você dizia, não é abacateiro, é pé de cenoura, não é verdade? Então um falso profeta, irmão, ele vai mostrar para você que ele é um falso profeta. De que maneira? Primeiro, ele vai querer ser seu amigo para arrancar seu dinheiro, para ganhar alguma coisa sua. Outra coisa, ele só prega bênção. Ele nunca prega conserto, conversão, ele nunca fala que você vai passar por um vento se você desobedecer. Não, ele prega bênção. Eu conheço um falso profeta que chegou a dizer para um pastor que lidera 25 mil pessoas nos Estados Unidos, dizendo que ele agora tem a unção de rei, que o pastor é o rei. E mostrando que o rei da igreja é Jesus. E os irmãos levantaram esse pastor na frente de todo mundo, né? Deu a ele uma coroa e outra coisa, o falso profeta falou, esse aí é o rei da igreja, louve o rei da igreja, e todo mundo batendo palma. E o rei da igreja, o pastor, o rei da igreja é Jesus. Nós somos servos de Deus, entendeu? Um pastor é um servo de Deus, ele tem assim um status de mestre na igreja, ele instrutor, mas ele é um servo de Deus. Ele não é o rei da igreja, entendeu? Ele tem da igreja o respeito, ele tem da igreja, né, o valor, a igreja abençoa o pastor, a oração. É um sacerdote, só que ele não é rei da igreja. O rei da igreja é Jesus, entendeu? Na terra, a pessoa que você reverencia como rei da igreja é o Espírito Santo, que é o próprio Jesus no nosso meio, entendeu? E esse rei, e esse pastor aceitou essa unção de rei, irmão. Já tem aí a unção do arcanjo, a unção não sei do que, entendeu? Gente doida, irmão, tomando banho com azeite. Eu vi um camarada que ele derramou 2 litros de azeite na cabeça dele. Diz, irmão, pelo amor de Deus, esse povo está doido. Está doido. Doido. Outra coisa, o diabo opera milagre no meio dele e ele diz que é o Espírito Santo. Isso é blasfêmia. Esse homem, irmãozinho, para finalizar, ele não foi honrado por Deus, embora fosse um instrumento de Deus. Tem pessoas, irmão, que ele pode ser um instrumento de Deus para te abençoar, para te dar um conselho, mas muitas vezes ele não é filho da salvação. Judas, eu creio que ele pregou para muita gente que foi salva. Judas também deve ter curado enfermo e expulsado demônio. Mas, biblicamente, Judas era filho da perdição. Entendeu, irmão? Então, aprendendo aqui com Zinri, não seja só instrumento de Deus. Porque Deus pode, irmão, usar o adúltero. Tem muita gente que está em adultério e ele prega muito bem, o fogo cai, ele põe a mão nos enfermos, os enfermos são curados. Mas se um ladrão hoje aceitar Jesus, Jesus voltar agora, o ladrão vai sem nunca ter pregado para ninguém e ele fica. Com tudo que ele sabe, com todo o status que ele tem. Entendeu? Então tem gente achando, sou usado por Deus, posso continuar no pecado, porque no final você sabe, não vai não. Não vai não. O universalismo é uma doutrina do diabo. Apocalipse 21:8 diz, ficarão de fora tímidos, abomináveis, feiticeiros, mentirosos, adúlteros, fornicários, homossexuais, vão ficar de fora. Entendeu? Então, se você quer ser salvo, você tem que se apegar a Deus. Fala, Deus, me ensina a amar a tua palavra, me ensina a viver no evangelho, me ensina a repudiar o pecado, porque é uma coisa difícil, irmão, porque nós nascemos com pecado. Nascemos. É mais fácil cair do que levantar, por isso que eu falo para vocês, não caia nessa de trazer mulher do mundo para a igreja, porque não funciona. Ela te tira da igreja e você fica no mundo. Uma vez que eu era cooperador, estava vindo para casa uma mulher de um conhecido meu lá no bairro. Ela veio, conversou comigo, começou a falar mal do marido dela. E eu falei, rapaz, então se não está dando certo, procura outra pessoa. Mas eu quero um homem de Deus, entendeu? Uma pessoa assim da igreja, para me levar para a igreja. Falei, essa mulher já está com um problema com o marido dela. Entendeu? Eu conheço o marido dela. Ele não é meu amigo, mas não vou fazer isso com o rapaz. Eu falei, minha filha, o marido que você está precisando é Jesus. Tá bom? Ele vai te abraçar e se ele te abraçar, a bênção vem na sua vida. Entendeu? Resultado. Ele não está nem viva mais. Então o que eu falo para você, irmão, o diabo ele bota a bandeja.
Eu era um homem de 26 anos, estava solteiro, precisando de uma companheira, mas não é dessa maneira não, né? Não é dessa maneira. Às vezes ela gostou da saudação que você leu, Deus abençoou, gostou do louvor que você cantou, Deus te deu uma voz bonita, gostou da oração que você fez, Deus abriu a porta. Só que isso aí é laço, irmão. Essas pessoas estão vindo pelo talento que você tem. E se tem uma coisa que o diabo faz, é oferecer tudo para você. Eu vou te contar uma ilustração de um camarada que Deus falou com ele assim: rapaz, você tem 2 dias para escolher se você quer ir para o céu ou para o inferno. Isso é uma ilustração para você entender. E o camarada fala: é claro que eu vou querer ir para o céu. Eu falei: então tá, mas você não quer olhar o céu primeiro, não? E ele olhou o céu. Tá muito anjo dando glória a Deus, aleluia. Só que esse negócio aqui é meio sem graça, por exemplo. Tem o que eu sempre gostei, que é tomar uma cerveja, ficar com mulher. Não sei se eu vou gostar disso aqui não. Aí ele falou: quero ver o inferno. Quando ele chega no inferno, irmão, lugar, meu irmão, igual uma boate. Bonito, entendeu? E o diabo fala: chega mais aí, chefe. E aí, o que você manda? Ele falou assim: ó, aqui tem tudo aqui, ó. Desce o melhor uísque pro meu amigo aqui. E aí, vai ficar com nós aqui ou vai ficar lá no céu? Ele fala: rapaz, você sabe que eu estou balançado? Ele falou assim: fica aí, rapaz, ó, joga uma sinuca ali por minha conta ali, ó. Aqui é um cassino, irmão, aqui tem de tudo, ó. Mulheres à vontade, comida, droga, o que você precisar. Aí o cara: rapaz, você sabe que o inferno está melhor que o céu? Algo que eu te falei de mudar a essência do ser humano. E aí o rapaz falou: rapaz, já que o inferno é assim, eu vou ficar no inferno, então. Falou com o anjo: ó, eu vou ficar no inferno mesmo. Ele falou: você tem certeza? Se você for pra lá, você não volta mais. Não, eu vou ficar lá no inferno. Ele chegou lá no inferno, ele viu aquela coisa feia, gente sofrendo, entendeu? Tomando chicotada. E ele falou: rapaz, mas não é esse o inferno que eu vi 2 dias atrás. Aí o diabo falou: rapaz, a gente estava em época de eleição, a gente queria o seu voto. Agora que você está aqui, pode vir, irmão. Você vai ficar aqui por toda a eternidade. Então, irmão, é para você entender, entendeu? Que o diabo ele tem propostas carnais. Agora, se você ama a Deus, boa noite, meu irmão. Boa noite. Que a paz seja convosco, entendeu? Se você serve a Deus, essas propostas não servem. Não servem. Porque se você ama a Deus, irmão, prostituição, bebida, droga, isso não faz sentido para vocês. Vocês entenderam por que um ímpio não pode ir para o céu? Porque no céu, irmão, não tem aquelas coisas que ele gosta. O céu seria um inferno para o ímpio. Você pode ter certeza disso. O ímpio não ia gostar de ouvir santo, 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 olhar anjos que parecem monstros, porque os anjos de Deus, alguns deles, não são em forma de gente. Lá você vai ver um ambiente, irmão, que o ímpio não quer viver. Lá não tem música carnal, lá não tem sofrência. O ímpio ia preferir voltar para a terra. Entendeu, irmão? Então, se você quer viver no céu, começa a se adaptar ao céu. Entendeu? Não seja como o Zimri, que foi apenas um instrumento. E outra coisa, a Bíblia fala aqui no versículo 20: quanto mais aos atos de Zimri e a conspiração que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Tem outra coisa aqui, irmão. Você abre o livro das crônicas, não tem os atos de Zimri. Porque essas crônicas aqui são crônicas canônicas, são crônicas inspiradas. A Bíblia Sagrada não quis colocar os atos dele aqui, porque com certeza não seria coisa boa. Então, irmão, vamos pôr de pé, guardando uma coisa na cabeça. Aqui se faz, aqui se paga. Entendeu? Então, se você quer viver uma vida certa com Deus, abandona a tradição familiar. Se apega à Bíblia. Seu pai agora é Jesus. Né? A sua família agora é a igreja. Né? Sua vida agora é uma vida diferente. E que se dane a opinião de quem não concordar. Entendeu? Porque o que mais tem são pessoas hoje em dia, irmão, que não valorizam o seu testemunho, a sua luta contra a carne. Só Deus sabe o que você passa. Tem hora que o seu corpo é igual ferro em brasa, sofrendo, entendeu? Você pedindo justiça a Deus. E não só isso, a carne da gente persegue a gente 24 horas por dia. É por isso que a gente tem que jejuar, orar. E outra coisa, se afastar, irmão, de gente negativa, inclusive crente. Entendeu? Pessoas, irmão, que não contribuem com o seu crescimento espiritual, é joio dentro da igreja. Então, irmão, se aproxima dos crentes. Não tem essa pessoa como inimigo, mas se afasta dele. Porque a gente também é influenciado, irmão. Por que você acha que tanta gente pinta o cabelo igual da mulher da novela? Que assiste novela. Porque muita gente, irmão, imita os dribles de Neymar e até o cabelo que ele tem. Porque assiste jogo de Neymar. Por que muitos lutadores imitam Bruce Lee gritando?
porque assistiu muito filme desse. Então, irmão, a gente é influenciado por pessoas. Então, seja influenciado, irmão, por homens de Deus. Já que você procura um exemplo terrestre, seja influenciado por pregadores, né? Não é nada de mal você assistir uma boa pregação. É melhor você ser influenciado por um pregador do que por um maconheiro, um matador, entendeu? Uma pessoa do mundo. Amém? Você não está imitando ninguém, não. Você está dando ali um exemplo para seguir. E Paulo fala isso, né? Ser de meus imitadores, como também eu Sou de Cristo. Amém? Todos nós precisamos de bons exemplos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, possamos guardar essa mensagem no coração. Que essa mensagem, meu Pai, venha brotar e venha florescer. Aqui se faz, aqui se paga. Não adianta ser instrumento de Deus, se no final das contas vamos perder a salvação. Que possamos, ó Pai, não ser só seus instrumentos, mas seus filhos e suas ovelhas. Abençoa a nossa vida, meu Pai. Liberta o nosso coração. E nós te louvamos em nome de Jesus. A mensagem é para você também que vai me assistir pela internet. De repente você está assim, em cima do muro. Você não consegue se firmar na palavra de Deus. Aceite a Jesus de verdade. O fato de você estar numa igreja ou numa religião não salva você. Mas o fato de você nascer de novo e ser uma nova criatura, isso te salva. Busque nas Escrituras. Ore ao Senhor. Quanto tempo você passa diante de Deus? Ou você não passa? Pense nisso. Vida religiosa não salva ninguém, mas vida espiritual sim. Fortaleça a sua vida espiritual. Vamos todos repetir o nosso lema. Em Cristo, Em Cristo, nós somos mais. nós somos mais. Mais uma vez. Em Cristo, Nós somos mais. Vamos para o Senhor Jesus. Agradeço a Deus pela oportunidade. Vamos orar terminando tudo. O amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vós e a igreja de Deus diga Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? faço todas as coisas Naquele que me fortalece, Senhor é meu pastor. e nada me faltará. Seja Deus. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.